Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara com Notícia. Deputados comentam o pedido de prisão preventiva do ex-presidente Lula feito pelo Ministério Público de São Paulo. Parlamentares vão à PGR pedir investigação de suposta assinatura falsa no Conselho de Ética da Câmara. E ao vivo, Carolina Nogueira. Daqui a pouquinho, uma entrevista ao vivo com um dos autores do marco legal da primeira infância que aumentou a licença paternidade para até 20 dias. Hoje é sexta-feira, 11 de março, agora em Brasília, 9 horas e 1 minuto. Esses são os destaques do Câmara com Notícia, que está começando agora. Em meio a muita discussão sobre a crise política, o plenário da Câmara aprovou um projeto que interessa a um grande número de brasileiros, os que buscam uma forma de combater o câncer. Foi uma semana de poucas votações e muita obstrução. Na terça-feira, quem queria impedir a análise de qualquer proposta eram os partidos de oposição ao governo da presidente Dilma Rousseff. Para eles, votação somente quando a Câmara instalar a comissão responsável por analisar o pedido de impeachment de Dilma. Nesse instante, a gente vai reiterar a posição de obstrução para que a gente possa ter um debate efetivo com relação ao tema principal do Brasil, que é retirar a presidente Dilma do poder. Na quarta-feira, a obstrução continuou, mas mudou de lado. Quem não queria votações era a representação do governo, preocupada com um projeto de decreto legislativo apresentado pelo deputado Esperidião Amin. A proposta quer suspender os juros aplicados ao cálculo do total das dívidas dos estados e municípios com a União. O governo fez um decreto que prevê juros compostos. O deputado defende um índice mais favorável, com juros simples. O resultado do impasse foram horas de discussões sem nenhuma votação. É pauta bomba sim, porque em cima do ineditismo de base de cálculo ocasiona uma perda da União de aproximadamente uma redução de 463 bilhões de reais. Quem diz que esse decreto é bomba está fazendo terrorismo, que não é da minha escola. É outra escola que ensina a fazer terrorismo. E, finalmente, agora vamos votar. Obstruam, expliquem aos seus estados por que vocês não os querem libertar da extorsão e da usura. Ao final, um acordo transferiu a análise da proposta para a próxima semana. Faço um apelo para que nós esperássemos pelo menos a conclusão da negociação com os governadores, porque esse é responsável com o país, com a negociação e com o governo e com a oposição. Essa disputa entre o governo federal e os governos estaduais, ela não vai acabar nesse debate. A crise é muito grande, o governo federal já não tem mais as condições que teve no passado de subsidiar ou de transferir recursos aos estados e municípios. Então, a cada 30, 40 dias, outras demandas irão aparecer. O presidente, não cabe a ele fazer obstrução de matéria nenhuma. A pauta está colocada, seja para um lado ou para o outro. Seja a matéria que a oposição está em obstrução pelas motivações políticas, ou seja o governo que está em obstrução porque não quer aprovar a matéria. Eu tenho que conduzir a casa e colocar para que o plenário soberanamente decida, cumprindo o regimento na sua integralidade, quando houver obstrução. O clima de impasse político travou as votações, mas um tema importante levou os deputados a abrir uma exceção. Eles aprovaram o projeto que permite o acesso à chamada pílula do câncer. A substância sintética que pode combater a doença vem sendo estudada por cientistas com resultados positivos, mas ainda não foi liberada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para ter acesso à pílula, o paciente terá de assinar termo de responsabilidade, declarando saber que ainda não foram feitos testes clínicos para garantir o fim terapêutico da substância, nem para constatar quais são os efeitos colaterais. Nós não podemos estimular uma credulidade que pode enganar e decepcionar as pessoas, mas também, e esse tem sido o nosso esforço, desse equilíbrio. Não podemos negar evidências. Esse projeto da fosfoetanolamina segue para o Senado. E mesmo com a obstrução, os deputados conseguiram aprovar o pedido de urgência para análise de 5 propostas relacionadas aos direitos da mulher. Entre elas, o projeto que prevê pena de até 2 anos de prisão para quem descumprir as medidas protetivas estabelecidas na Lei Maria da Penha.
E o Ministério Público de São Paulo pediu a prisão preventiva do ex-presidente Lula. Ele é acusado de falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Também há pedidos de prisão do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro. Ainda não há data definida para a Justiça Paulista decidir se aceita o pedido do Ministério Público. Na Câmara, os deputados comentaram o assunto. Quando tu pede uma prisão preventiva é porque está ocultando provas ou está obstruindo a justiça, o trabalho da justiça. Nenhuma procede em relação ao presidente Lula. Ele já deu 4 depoimentos até agora, entregou toda a documentação sobre o bendito triplex, sobre o sítio e tudo isso. Portanto, não tem razão de pedir prisão do ex-presidente. Renova aqui minha confiança em todos os órgãos, na Polícia Federal, no Ministério Público, no Judiciário. Se ele pediu, é porque ele deve e tem provas consistentes para isso. Todo brasileiro precisa ser investigado quando tem alguma denúncia e os fatos precisam ser apurados para todos, independente do cargo que possam ter ocupado. Dono da maior bancada na Câmara dos Deputados, o PMDB tem convenção nacional do partido marcada para amanhã. Ontem, o deputado Eduardo Cunha cobrou uma decisão do partido sobre continuar ou não na base de sustentação do governo. Eu acho que nós já estamos no momento que o PMDB tem que decidir na sua instância apropriada, que é a convenção, a sua manutenção ou não no governo, que tipo de relação quer ter, que não seja agora, que convoque o outro. Alguma coisa tem que ser debatida, não dá para a gente virar as costas como se não tivesse acontecendo nada. Que há uma relação que o PMDB está dividido, uma parte do PMDB que não quer ficar no governo, quer romper com o governo, a outra parte quer manter no governo. Não tem como você não discutir esse assunto, nem que seja para definir independência, cada um faz o que quer. Deputados de diferentes partidos protocolaram um pedido na Procuradoria-Geral da República. Eles querem que seja investigada a suposta falsificação da assinatura do deputado Vinícius Gurgel. A suspeita é de que a carta de renúncia à vaga no Conselho de Ética não teria sido assinada pelo parlamentar. A denúncia foi feita pelo jornal Folha de São Paulo. Peritos indicaram que a assinatura do deputado Vinícius Gurgel na renúncia não confere com a marca em outros documentos. A renúncia abriu espaço para que um aliado de Gurgel assumisse a vaga dele no Conselho de Ética e votasse contra o parecer que pedia a continuidade do processo contra o deputado Eduardo Cunha no Conselho de Ética. O deputado Ivan Valente é um dos que pede a investigação do Ministério Público. Ele lembra que o crime de falsificação de documentos pode resultar numa pena de até 6 anos. O trabalho da PGR pode até servir de base para uma representação no Conselho de Ética. A PGR pode abrir um processo, ou agora, se houver outros fatos em relação à assinatura do deputado Vinícius Gurgel, então nós entendemos que você pode também representar pela quebra de decoro parlamentar. O deputado Vinícius Gurgel disse não temer investigações e garante que a assinatura é dele sim. Contra fatos não argumentos. Eu estou afirmando, a assinatura é minha, não falsifiquei a assinatura de ninguém. Eu quis que um deputado do meu partido me representasse, foi só isso, gente. Ele perdeu, mas eu queria que o meu direito de voto fosse expressado da maneira com que eu penso. Ponto. A comissão especial que estuda mudanças no Código de Trânsito Brasileiro debateu o papel da Polícia Militar na fiscalização. Hoje, para aplicar multas, os policiais dependem de convênio com estados e municípios. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a competência para aplicar multas cabe aos agentes de trânsito. As polícias militares só podem autuar os infratores onde existe convênio com a prefeitura ou com o estado. Um projeto de lei que tramita na Câmara acaba com esta exigência. O coronel Elias Miller afirma que muitas vezes o policial se depara com uma infração de trânsito, mas não aplica a multa por conta da atual legislação. Para ele, é preciso extinguir a necessidade de firmar convênios para que a PM possa fiscalizar o trânsito. Nós não podemos deixar o cidadão à mercê de uma vontade política para que o órgão público que está 24 horas por dia em todos os rincões desse país, que ele fique dependendo de um convênio para poder dar uma resposta na prevenção e evitar que ocorra um delito ou até mesmo, seja, a violação da integridade de alguém. Já o presidente da Associação dos Agentes de Trânsito do Brasil, Antônio Coelho, lembra que nas principais cidades brasileiras, a PM já tem convênio com as prefeituras e realiza um trabalho complementar ao dos agentes. Ele entende que os convênios garantem que só corporações capacitadas possam exercer essa fiscalização.
É preciso que o convênio, quando for realizado, tem que haver se a polícia militar de um determinado estado tem um efetivo para isso, né? Se um estado não tem os seus agentes concursados de carreira, então que o governador delega essas competências para a polícia militar. Nós somos totalmente favoráveis. Mas porque há uma norma constitucional que prevê o agente trânsito de carreira. O relator da matéria na Comissão de Viação e Transportes, deputado João Paulo Papa, concorda com a exigência dos convênios para que a PM possa atuar. A defesa que eu fiz aqui, particularmente, é que nós devemos continuar trabalhando com a Polícia Militar de forma complementar, na medida em que o agente executor permita, queira, né, necessite, e na medida em que a Polícia Militar tenha estrutura para fazê-lo. Você já viu nesta edição do Câmara com Notícia, presidente da Câmara defende que PMDB discuta apoio ao governo na Convenção Nacional marcada para amanhã. Deputados comentam o pedido de prisão preventiva do ex-presidente Lula, feito pelo Ministério Público de São Paulo. Parlamentares vão à PGR pedir investigação de suposta assinatura falsa no Conselho de Ética da Câmara. São 9h12 em Brasília e você vai ver depois do intervalo. CPI dos crimes cibernéticos realiza audiência pública para debater a violência contra a mulher na internet e mais. O clima esquentou na CPI que investiga a atuação da FUNAI e do INCRA na demarcação de terras indígenas e quilombolas. Houve bate-boca. São 9h13 em Brasília. O Câmara com Notícia está de volta para informar que o clima esquentou na CPI, que investiga a atuação na FUNAI e no INCRA na demarcação de terras indígenas e quilombolas. A comissão ouviu depoentes que sustentam posições contrárias. De um lado, a defesa do direito originário dos índios sobre a posse da terra. De outro, acusações de erro nos laudos antropológicos que baseiam as demarcações no país. Um dos convidados se exaltou e houve muito bate-boca. O primeiro a falar na CPI foi Jacques Alfonsin. O mestre em Direito tem uma ONG e acompanha os conflitos de terra no Rio Grande do Sul. Alfonsin defendeu o princípio do direito originário dos índios sobre a posse das terras e recebeu críticas. Toda a nossa legislação é branca e toda a nossa legislação não conhece o espírito da terra do índio. O regime jurídico da terra indígena foi imposto pelo branco. Ninguém consultou uma entidade indígena sequer sobre isso. E no fato dessas duas humanidades que estão aí presentes e que a gente insiste em não reconhecer, é sinal que a crise vai ser permanente. Vai sempre se discutir o que é originário e vai sempre se discutir o que é Estado de Democrático de Direito. Então, essa Constituição, como foi feita pelos brancos, nós precisamos rasgá-la, ela não vale nada. A ilação que eu extraio do que Vossa Senhoria disse é que isso aqui é um documento feito pelos brancos e como os indígenas não o fizeram, são duas sociedades, dois estados diferentes, o Estado indígena e o Estado brasileiro que se submetem a isso. Essa linguagem que eu falei, eu falo grego, o senhor fala alemão. Nós nunca iremos nos entender. O segundo convidado, Jefferson Rocha, é produtor agrário e advogado. Ele detalhou 2 casos que envolvem conflitos de terra em Santa Catarina. Um deles, a demarcação de um quilombo em Morro dos Cavalos, que impediu obras finais da rodovia federal que passa na região. E também foi alvo de críticas. Há um conflito muito grande, histórico, porque não há provas da tradicionalidade, há uma argumentação. Claro, uma argumentação extensa, uma argumentação pautada em outros estudos pretéritos, de que o povo guarani não tinha um lugar fixo. É um caso para ser investigado pela Polícia Federal, já que envolve recursos federais. Chamar, por exemplo, a prestarem contas a essas ONGs que receberam dinheiro público. Como é que tu vem aqui para dar uma opinião que aquilo é, né? Entendeu? Dizer que tem problemas lá no laudo antropológico, que essa CPI tem que investigar, essa CPI tem que ir atrás, tem que mandar a Polícia Federal lá não sei o quê. Se traz aqui um posicionamento ideológico, contrário, entendeu? À maioria da população brasileira, contrário àqueles que precisam do apoio do Estado. Polarizada, a discussão ficou forte entre os deputados. Está aqui financiado por empresas do agronegócio. O senhor é um agronegocista.
se não apoia a presidente, a ministra nomeada... Eu não sou negociado por ninguém do agronegócio e vou processar esse deputado Processe, aqui. deputado. Agora, eu quero saber de onde é que é o dinheiro dele, do petrolão. Agora, o senhor que tem que lavar a boca. É dinheiro o meu ouvido que não é pinico. E não é público. O meu ouvido não é pinico. E também entre o advogado que foi convidado e um parlamentar. Você tem lado e esse lado é contra os direitos indígenas e a favor da causa própria. Não, meu lado é o lado da Constituição da República, é o respeito ao ordenamento jurídico e, sobretudo, aqueles cidadãos que pagam o seu tributo e que pagam o seu salário. Portanto, eu não vou admitir que o senhor venha me ofender. Não venha admitir, não. Você não tem nenhum voto para estar aqui. Isso é uma democracia. Você não tem nenhum voto para estar aqui. Mas não tem. Não, se não tem o voto... Respeita a autoridade aqui. Respeita a autoridade aqui. Baixa a voz e respeita a autoridade. Vossa Excelência é que vive do dinheiro público, eu não. Os deputados Newton Tato e Érica Cocai pediram as notas taquigráficas da reunião para verificar se houve desacato contra eles e avaliar a abertura de um processo na Justiça contra o advogado Jefferson Rocha. E a CPI do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovou ontem por unanimidade 7 requerimentos na primeira reunião deliberativa da CPI. Mas o consenso promete durar pouco. A CPI do CARF foi instalada no início da semana para investigar a venda de sentenças no Conselho. O CARF julga recursos de empresas que questionam a cobrança de impostos pela Receita Federal. O prejuízo com a venda de sentenças pode ter chegado a 19 bilhões de reais. Na primeira reunião ordinária realizada nesta quinta-feira, os deputados aprovaram por unanimidade 7 requerimentos. A CPI vai pedir os documentos recebidos e produzidos pela comissão do Senado, que terminou os trabalhos em dezembro, com o indiciamento de 28 pessoas. Vai convocar o presidente do CARF, o procurador da República e o delegado da Polícia Federal responsáveis pela Operação Zelotes, que investiga o caso desde março do ano passado. Também vai solicitar o compartilhamento do inquérito. Nós não vamos sair do zero. Houve um trabalho feito pelo Senado, que nós estamos nos debruçando já com ele, nos aprovamos agora que seja mandado para nós em caráter oficial e vamos nos debruçar sobre ele para que a gente já comece daquilo que eles encerraram praticamente. A apresentação do plano de trabalho do relator e a discussão de requerimentos mais polêmicos ficaram para a próxima terça-feira. Vamos trazer para cá para poder explicar como é que eram vendidas as medidas provisórias quando tramitavam aqui e o tráfico de influência exercitado pelo filho do Lula e por seus por aqueles que eles indicavam. A CPI ela foi criada com um objetivo: investigar os 74 julgamentos que ocorreram no CARF, que são, segundo a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, objeto com graves indícios de ter ocorrido venda de sentenças. Ela pode ter um grande papel ao país, desde que ela não fuja desse foco. No Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta semana, a CPI dos crimes cibernéticos realizou audiência pública para debater a violência contra a mulher na internet. Não há dúvida que a evolução das novas tecnologias da internet e da telefonia móvel mudaram a maneira como as pessoas vivenciam suas experiências sociais. Todavia, embora úteis, as redes sociais e outras áreas de comunicação digital têm sido também um espaço de violência contra as mulheres. Durante os debates, a promotora de justiça, coordenadora do Núcleo de Violência Doméstica do Ministério Público de São Paulo, defendeu a urgência de se criar tipificação penal para algumas condutas. Principalmente em relação a uma conduta que ficou conhecida como revenge porn. Acontece dia a dia, no cotidiano, homens, quando as mulheres terminam os relacionamentos, divulgam fotos reais ou montagens com uma forma de vingança. É necessário que se crie um tipo penal para que adotem providências investigatórias e repressivas em relação a esse fato. A delegada da Polícia Federal, Diana Calazans, chefe da Divisão de Direitos Humanos, afirmou que é plenamente possível identificar o emissor das mensagens. Os crimes cibernéticos, ao contrário do senso comum, eles são plenamente elucidáveis, porque o criminoso ele deixa rastros na internet. A dificuldade ela reside em ter um efetivo qualificado, nas capacitações e nas criações das delegacias de crimes cibernéticos. O
O subrelator, deputado Rodrigo Martins, concordou com as palestrantes e também destacou a importância de se aprimorar os mecanismos legais. É preciso evoluirmos na tipificação de alguns crimes, é preciso nós termos uma legislação mais clara, mais dura, para que o resultado seja a contento da investigação e que aquela vítima do crime cibernético, mais especificamente de uma violência contra a mulher, como nós debatemos hoje, tenha uma punição que realmente sirva de exemplo e que tenha um temor por parte daquele praticante. E a comissão especial que analisa a legalização dos jogos no Brasil ouviu 2 convidados contrários à proposta: o representante do Procurador-Geral da República e o presidente do Movimento Brasil Sem Azar. Foi uma audiência diferente das anteriores. Na comissão especial que debate a criação do marco regulatório dos jogos no Brasil. Desta vez, falaram adversários da proposta de legalização da atividade. O representante do Procurador-Geral da República lembrou riscos como a exploração pelo crime organizado e a facilitação para a lavagem de dinheiro. E argumentou que bastaria o governo investir mais no combate ao contrabando para obter resultados tributários e econômicos melhores do que com o jogo legalizado. O argumento utilizado que isso possa incrementar a arrecadação do Estado brasileiro, você pode contra-argumentar que há outros segmentos que você pode atuar para a elevação da carga tributária no Brasil, de ajudar os empresários. Um exemplo disso é ter um cuidado melhor com as fronteiras do Brasil, onde só nessa atuação, com certeza, teria uma arrecadação muito maior, gerando impostos, gerando emprego, do que legalizar a indústria do jogo. O presidente do Movimento Brasil Sem Azar criticou a proposta de legalização dos jogos. O jogo nunca vem sozinho, que o jogo vem mal acompanhado e vem na companhia do crime organizado, do narcotráfico, da prostituição e principalmente é uma maneira que os partidos políticos estão utilizando para fazer o caixa 2, caixa 3 das futuras eleições. Deputados defenderam posições contrárias e favoráveis à legalização dos jogos. Aumenta o emprego no país, traz muito turista para o Brasil. O jogo existe no mundo todo. Alguns lugares são legalizados e alguns lugares não são legalizados. É o caso do Brasil. Então eu acho uma burrice o governo não legalizar o jogo no país para poder arrecadar. Joga quem quer. Quem não quiser jogar, não joga. Quanto custa o tratamento de um doente do jogo? Porque nós sabemos do doente das drogas, da bebida, né? Quanto custa? 3, 4 vezes mais caro, né? O estudo internacional. Você já viu nesta edição do Câmara com Notícia, o presidente da Câmara defende que PMDB discuta apoio ao governo na Convenção Nacional marcada para amanhã. Deputados comentam o pedido de prisão preventiva do ex-presidente Lula, feito pelo Ministério Público de São Paulo. Parlamentares vão à PGR pedir investigação de suposta assinatura falsa no Conselho de Ética da Câmara. São 9h24 em Brasília e você vai ver depois do intervalo, ao vivo, uma entrevista com o deputado Osmar Terra, que é coautor do projeto que cria um marco legal da primeira infância. Lei sancionada esta semana prevê políticas específicas para crianças de 0 a 6 anos, entre elas a licença paternidade de 20 dias. Até já! São 9h26 em Brasília. O Câmara com Notícia está de volta para informar que a presidente Dilma Rousseff sancionou o Marco Legal da Primeira Infância. A lei prevê políticas específicas para crianças de 0 a 6 anos, entre elas a licença paternidade de 20 dias. A lei determina um conjunto de ações para o início da vida, entre 0 e 6 anos de idade. Entre as novidades está o aumento da licença paternidade. A partir de agora, os pais terão 20 dias de licença para cuidarem dos recém-nascidos ou filhos adotados, caso a empresa para a qual ele trabalhe participe do programa Empresa Cidadã. Ou seja, o pai recebe os 20 dias trabalhados e a empresa deduz o valor pago integralmente do imposto de renda. Solano completou 6 dias de vida. E o pai dele, o jornalista Lourenço Flores, teria que voltar ao trabalho justamente no dia da publicação da lei, que permite ao homem passar mais tempo com o filho recém-nascido. Mas um acordo com a chefia permitiu a Lourenço tirar férias logo após os 5 dias de licença que tinha direito. Para o jornalista, os cuidados com o filho devem ser de responsabilidade dos 2 genitores e não só da mãe.
É algo que é da natureza do negócio, assim, nós dois fizemos, nós dois cuidamos. E imagino que a Carolina jamais deixaria que eu fizesse diferente, mesmo que eu quisesse. E é bom para mim, eu fico feliz, é legal cuidar dele da forma que eu posso. Eu não posso dar de mamar, mas eu posso dar banho nele, que é uma delícia. A lei também estipula como prioridade na primeira infância os cuidados com a saúde, com a alimentação, educação, convivência familiar e comunitária, assistência social, cultura, lazer, espaço e meio ambiente. As gestantes e as famílias com crianças na primeira infância devem receber orientações e formação sobre maternidade e paternidade responsáveis, como a importância do aleitamento materno, a prevenção de acidentes e a educação sem uso de castigos físicos. A ideia é a formação e a consolidação dos vínculos afetivos e o estímulo ao desenvolvimento integral na primeira infância. Do 0 aos 5, 0 aos 6 anos, 0 aos 3 anos, a gente desenvolve aí quase uma boa parte de 60%, 70%, 80% das nossas sinapses cerebrais e materialmente, fisicamente, o nosso cérebro. Então, quando a gente fala em igualdade, na verdade só é possível propiciar a igualdade se a gente dá igualdade de condições, de estímulos, de incentivos e de cuidados para o ser humano enquanto ele tem 0 aos 6 anos. Para recuperar a igualdade das pessoas depois que ela tem 10, 15, 20 anos ou na faculdade é muito difícil. Dar à sociedade a noção da importância da criança e a criança passar a ser digna de direitos. Para falar um pouco mais sobre o marco legal da primeira infância, eu chamo agora a repórter Carolina Nogueira, que está com o deputado Osmar Terra, que é do PMDB do Rio Grande do Sul e é coautor do projeto aqui na Câmara. Carol, bom dia. Bom dia, Mariana. De fato, a parte mais visível desse projeto é a questão que está todo mundo falando da licença paternidade de 20 dias para quem trabalha em empresas optantes desse programa Empresa Cidadã, que já são as empresas que têm incentivos fiscais para, por exemplo, conceder a licença maternidade de até 6 meses para as mães de recém-nascidos. Mas essa é apenas a parte mais visível. O projeto é um marco legal que muda, de fato, profundamente a forma como a criança é encarada pela sociedade brasileira. Sobre esse assunto que a gente vai conversar agora, então, com o deputado Osmar Terra. Ele é do PMDB do Rio Grande do Sul, como disse a Mariana, um dos autores do projeto. Deputado, como que essa mudança de visão acontece nesse projeto? Que tipo de resultado a gente pode esperar dele? Esse projeto, ele vem atendendo à necessidade de existirem políticas públicas específicas para o início da vida. A ciência mostrou nas últimas décadas que é justamente nos primeiros dias, meses e anos de vida que se organizam as principais competências humanas. Depois não se organizam mais. As funções se organizam nesse período com muita rapidez e depois não se organizam mais. Uma criança que tem, por exemplo, nasce com catarata congênita, ela precisa ter o estímulo luminoso, ela precisa ver a luz, ver movimentos, ela precisa ver as cores para organizar a visão. A visão vai sendo organizada pelas informações que ela captura do ambiente. E se ela não tiver a catarata, ela não enxerga direito, ela vai ter um problema visual grave. E ela vai, se não corrigir em 6 meses, que é o período que o cérebro tem programado para organizar a visão, ela depois não adianta mais fazer cirurgia, ela vai ficar com problema para o resto da vida. Ela vai ter que se tratar, vai ter dificuldade de enxergar. Então, a parte emocional se organiza até os 18 meses, a questão de estabelecer uma relação com outra pessoa, afetiva, a organização das emoções, né, no cérebro humano, a organização do afeto, do vínculo com outra pessoa, é organizado pela maneira como a pessoa que cuida da criança até os 18 meses. Depois não adianta mais. Se uma criança é negligenciada, abusada, a mãe não dá bola para ela, só alimenta e não atende a essa criança nos momentos que ela está aflita, essa criança vai desenvolver com muito mais facilidade transtornos mentais, vai ser uma criança com muito mais ansiedade, um adulto com um padrão de estresse totalmente alterado. Então, é muito importante os cuidados no início da vida. É importante que a população saiba que isso é necessário, né, ter cuidados adequados. E é importante que o governo tenha políticas públicas que proporcione ajuda, principalmente à família, a cuidar melhor das suas crianças. Então, essa ação integral
que o programa propõe. Cada município vai ter um comitê, cada município vai ter uma política integrada para todas as suas crianças. Não é só a creche, é até a visitação domiciliar, o acompanhamento em casa da criança, como já existe em alguns estados, como nós criamos lá no Rio Grande do Sul, quando eu fui secretário da Saúde. Nós temos um programa lá que já passou por mais de 500 mil crianças e acompanhou essas crianças até os 6 anos de idade. O programa é o PIN, Primeira Infância Melhor, já tem 13 anos esse programa. Então, nós pensamos numa lei, num marco legal, criamos uma frente parlamentar, inclusive, para isso, para justamente focalizar políticas no início da vida. Muita gente pergunta por que não usou o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. É que o ECA ele é extremamente importante, é super avançado em relação ao mundo, inclusive, como programa de cuidados com criança e adolescente, mas ele foi feito antes das descobertas da primeira infância. Não se sabia a importância que tem o cuidado naquele período inicial. Então, na verdade, esse marco legal complementa o ECA, né? Ele reforça o estímulo no início da vida. Hoje, os estados e municípios, os que querem fazem alguma coisa para essa população de 0 a 3 anos, de 0 a 6 anos, os que não querem, não tem. Agora, a partir dessa lei, isso passa a ser obrigatório. A lei induz que os municípios façam tem uma política integrada, tem um comitê municipal, que se organizem para fazer esse tipo de atendimento, né? Integrando saúde, educação, integrando as diversas áreas para estimular essa criança. A lei também abre a porta para que haja planos de carreira, haja estímulos para os profissionais que trabalham no início da vida, que esses profissionais são muito desvalorizados hoje, né? Até pela não compreensão da importância desse período, né, que se tinha antes. Esses profissionais são os pior remunerados na área da educação, por exemplo. Então é importante que eles sejam tão valorizados quanto os demais professores, até como um professor universitário, porque o que ele fizer vai impactar para o resto da vida naquela criança. É o momento mais importante do desenvolvimento humano. Não é depois, a criança não aprende na escola, ela já chega na escola com capacidade de aprender mais ou menos, conforme o estímulo e os cuidados que ela teve nesse início da vida. Então, além da questão da licença paternidade, acho que foi bem explicada, que é para as empresas que estão no programa Empresa Cidadã. Esse momento ali está muito bem mostrado na relação do jornalista, né, com a mãe da criança, com o filho, né? É um momento, o amparo emocional que se dá nos primeiros dias, ele molda o padrão de relacionamento que a mãe, o pai e a criança vão ter para o resto da vida dessa criança. Então, é muito importante que o marido esteja presente, principalmente nas primeiras 2, 3 semanas. A mulher ela tem uma queda hormonal quando a criança nasce, ela perde a placenta, perde uma quantidade muito grande de hormônios, e ela tem o que a gente chama de blue, é uma depressão leve, ela fica meio desanimada, né? Inclusive diante do desafio que é cuidar de um ser humano que depende em tudo dela, né? Ela se sente insegura em relação a isso. Ela tendo junto com ela, naquele momento crucial, a presença do seu parceiro, do seu companheiro, do seu marido, ela vai ter uma estabilidade emocional maior, e isso se reflete diretamente na organização rápida que está acontecendo no cérebro dessa criança. Então, é um momento que marca, que modela como vai ser a relação depois. Por isso que é importante a licença paternidade. Deputado Osmar Terra. Pois não. Sobre a licença paternidade, nós somos mães, sabemos da importância do pai. Como convencer as empresas brasileiras e o Brasil de uma forma geral da importância do pai e os pais brasileiros de estarem nessa licença paternidade em casa, cuidando do filho e da mãe? Eu acho que não é difícil, né? Primeiro que a empresa o governo vai subsidiar, né? Não vai ser uma despesa a mais da empresa. Segundo, alertar para o investimento que isso representa no desenvolvimento daquele ser humano que nasceu. E terceiro, aumenta o engajamento do funcionário com a empresa quando ele se sente apoiado e amparado pela empresa. A empresa está preocupada com ele, com o filho dele, com a família dele. Isso aumenta o compromisso dele com a empresa e isso tem um resultado também, tem um impacto no trabalho dele logo quando ele volta ao trabalho. Então, são várias coisas que se juntam, é um ciclo virtuoso que se cria
e que certamente vai ajudar. Se vocês forem ver, todos os países que têm pontuação alta na área da educação, nessas avaliações internacionais, 90% deles têm uma licença paternidade maior e uma licença maternidade maior que nós temos no Brasil. Então, isso já é uma demonstração, os países escandinavos todos têm, a Alemanha tem, a França tem. Então, são países que têm um desenvolvimento intelectual da sua sociedade, muito em função dos cuidados da primeira infância. O senhor acha que essa lei vem responder uma mudança de papel do homem e da mulher dentro do ambiente doméstico aqui no Brasil? Ou o senhor acha que ela vai pautar essa mudança a partir de agora? Eu acho que ela vai ajudar, né? Na verdade, quando as pessoas começam a entender o que acontece com essa criança, como é importante o entorno dessa criança, o ambiente que se cria em torno dela para o desenvolvimento das suas competências, que a criança não é só trocar a fralda e alimentar, tem que estimular emocionalmente, tem que atender as suas... A criança sofre um fenômeno chamado estresse tóxico, quando ela não é atendida nas suas necessidades. Ela não entende nada, ela é um ET, né? Ela chegou no mundo sem... Ela está aprendendo o que é dor, o que é calor, o que é frio, o que é cor. Ela está num processo de aprendizagem. Então ela não sabe se falta comida, se ela não é atendida na hora que ela está com dor, se ela não é atendida na hora que ela está com necessidades até fisiológicas, de maneira adequada, ela entra num processo que chama-se estresse tóxico. Aumenta muito o estresse da criança, aumentam muito os hormônios do estresse, principalmente o cortisol, e o cortisol destrói neurônios. A criança fica com lesões no cérebro pelo estresse prolongado, por não ser atendida no momento em que ela mais precisa. Então só isso já seria motivo para se criar realmente um atendimento muito diferenciado e programas de apoio a esse desenvolvimento. Mas é muito importante, entendendo isso, se entende a importância do papel do pai, né, do papel da mãe, que não pode se deixar só nas costas da mãe, porque a mãe também entra em estresse, né, e aí as coisas se complicam. Então tem que haver um equilíbrio nos cuidados. Muitos países da Escandinávia e da Europa intercambiam, inclusive, a licença paternidade com a maternidade e vão até 1 ano, né? Claro que aí há uma redução da carga salarial, mas há a garantia de que a pessoa possa voltar para aquele emprego. Então entendendo a importância disso, todas as empresas, eu tenho certeza que todos os empresários vão ver nisso um grande investimento e não uma despesa. Deputado Osmar Terra, as nossas secretarias, as nossas redes de saúde e educação estão preparadas para esse novo marco legal? Não, elas têm que começar. Existem programas embrionários que estão surgindo, né? Programas a nível de estados, né? Como eu disse, nós tivemos um programa pioneiro lá no Rio Grande do Sul, o Primeira Infância Melhor. Tem programas como a Mãe Coruja Pernambucana, né? Criado no período do governador Eduardo Campos, né? pela primeira-dama Renata Campos, que é um programa maravilhoso. Em alguns lugares tem programas andando e tem programas que o Ministério da Saúde está... O Brasil Carinhoso, ele não é um programa que vai até a casa, que interfere direto, mas ele propicia um recurso a mais para o prefeito que atende a criança com mais necessidades ou a criança mais pobre, né? Ele cria um entorno também favorável, mas tudo isso ainda não significa que a rede está preparada para isso. A rede não está preparada, ela tem que ir caminhando junto agora com as obrigações que a legislação está criando. Deputado Osmar Terra, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje, esclarecendo tudo isso sobre essa nova lei. Obrigada. Eu que agradeço. A gente volta ao estúdio com a Mariana. Obrigada, Carol. Obrigada, deputado Osmar Terra. Bom, e no Dia Mundial do Rim, a Câmara promoveu um ato para conscientizar as pessoas sobre as doenças renais que atingem 1 em cada 10 brasileiros. Os médicos orientam a prevenção deve começar na infância. Quem passou pela Câmara pôde medir a pressão arterial e recebeu material educativo de como prevenir as doenças renais. O alerta foi principalmente para os grupos com maior risco de desenvolver a doença renal crônica, pessoas obesas, hipertensas e diabéticas. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, 1 em cada 10 brasileiros
pode ter uma disfunção renal e nem sabe. Por isso, os cuidados devem começar na infância. Hoje no Brasil nós temos cerca de 1.500 crianças em programa de diálise e crianças com baixo peso, prematuras, crianças com malformações urinárias, antecedentes familiares de doença renal, obesas, que hoje, devido à mudança dos hábitos alimentares e atividade física, aumentou muito a obesidade também na infância e inclusive crianças, porque hoje nós temos cerca de 30 mil crianças abaixo de 14 anos com diabetes. O presidente e o vice-presidente da Frente Parlamentar de Incentivo à Captação e Doação de Órgãos também participaram do ato. Aqui os técnicos estão indicando para a população que consumir mais água, que tomar determinadas cautelas, como exercício físico, manter a pressão arterial sob controle, evitam que o problema se instale. Portanto, é fundamental que nós desenvolvamos esses bons hábitos para evitar chegar a uma sessão de hemodiálise que é complicada, é complexa e é cara para o país. Vamos todos nos cuidar, né? E nesta edição do Câmara com Notícia, você ficou sabendo que o presidente da Câmara defende que o PMDB discuta apoio ao governo na convenção nacional marcada para amanhã. Deputados comentam o pedido de prisão preventiva do ex-presidente Lula, feito pelo Ministério Público de São Paulo. Parlamentares vão à PGR pedir investigação de suposta assinatura falsa no Conselho de Ética da Câmara. Lei que foi sancionada pela presidente Dilma e que prevê políticas específicas para crianças de 0 a 6 anos, entre elas a Lei Paternidade de 20 dias. E esta edição do Câmara com Notícia está chegando ao fim. Nós voltamos a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é sexta-feira, 11 de março, neste momento em Brasília, 9 horas e 44 minutos. Para você, um ótimo fim de semana. Tchau.